Olá, meus amores! Hoje a nossa aula é de geografia. Peguem o livro para acompanhar a leitura e a explicação comigo. Página 218, unidade 7, atividades econômicas. A agricultura é o ato de cultivar a terra. Trata-se de uma atividade econômica muito importante para a sociedade, porque produz alimentos para a população e matéria-prima para as indústrias. O tipo de solo e o clima interferem na escolha do que será cultivado. Quanto mais adequados eles forem para aquela produção, melhor será a qualidade dela. Há plantas como a cana-de-açúcar, que se adaptam melhor ao clima quente e úmido. Outras, como o trigo, adaptam-se mais ao clima frio. No Brasil, cultivam-se vários produtos que são bem adaptados ao clima quente de boa parte do país. É o caso da cana-de-açúcar, do café, do cacau e do arroz. O latossolo, também chamado de terra roxa, é o melhor tipo de solo para o cultivo do café, enquanto o vertissolo, também conhecido como massapé, é o solo ideal para o cultivo da cana-de-açúcar. Além do solo e do clima, a agricultura depende muito do trabalho do ser humano e das condições de investimento do produtor. Vou dar uma paradinha e vou explicar essa parte aqui. Então, o que seria uma atividade econômica? Ação de produção, distribuição e comercialização de produto. Então, vamos supor que eu compre uma fazenda e eu vou lá fazer a minha plantação de café. E eu vou usar essa fazenda como uma atividade econômica. Então, o que seria isso? Eu vou utilizar a minha fazenda para plantar o café, colher o café e distribuir por todo o Brasil e até não porque para o exterior. Então, quando eu produzo um produto e eu vendo, né? Eu distribuo para a população, para os mercados, para os armazéns, enfim, para a indústria, enfim, eu estou fazendo uma atividade econômica. Eu estou plantando para ganhar dinheiro. É o meu trabalho. Então, eu compro a minha fazenda, eu planto o meu café, eu colho o café, eu mando esse café para a indústria vai processar o café, pôr no saquinho, como vocês veem no mercado, né? Vai mandar para os supermercados, para os varejões, enfim, para onde vende o café. As indústrias podem mandar também para o exterior, para outros países. Então, eu estou trabalhando para ganhar dinheiro, tá? Estou beneficiando a população de um modo geral e a mim também. Porque assim, todos nós, cidadãos, né? Todos nós, pessoas, seres humanos, precisamos nos alimentar. E a agricultura, que é o ato, né, de cultivar a terra, de fazer as plantações, ela é essencial à vida do ser humano. Nós não vivemos sem a agricultura. Muitas vezes a gente vive aqui na cidade, nós que somos de São Paulo, e a gente até esquece lá do campo, esquece da agricultura porque a gente vai ali no mercado, compra. A gente vai ali no açougue, compra, a gente vai ali no varejão, compra. Mas para chegar no mercado, alguém plantou, alguém comprou aquelas terras, alguém cuidou daquela terra, né? E essa plantação tem que ser muito bem feita para que o produto final seja bom. Então, para eu plantar o café, eu preciso do latossolo, ou seja, que é um solo de terra roxa, é um solo mais apropriado para o café.
é um solo cuidado, já estudado para o plantio do café. E aí eu vou ter um grão de café bom, saboroso, de qualidade, né? Vamos supor que a pessoa plante manga. Então ela comprou lá as terras dela, tem toda uma pesquisa, um estudo para ver se aquele solo é bom para a plantação do pé de manga. O que eu preciso fazer nesse solo? Né? Preciso colocar vitamina nesse solo, preciso arar, drenar, preciso fazer o que nesse solo para eu começar a plantar os meus pés de manga. E aí, utilizando o solo correto, o clima do local correto, eu vou ter, né, o meu produto final, ou seja, a minha manga, uma manga de qualidade, saborosa e doce. Então veja, a agricultura ela é de extrema importância na vida do ser humano, tá? Nós dependemos dela para tudo. A maioria do que a gente compra no mercado e do que a gente consome, do que a gente come, é plantado, né? É cultivado na agricultura. Só que a agricultura manda para a indústria processa esse alimento, coloca lá nos saquinhos para a gente e a gente até esquece que aquilo foi plantado ou que aquilo utilizou alguma coisa que foi plantada, né? Por exemplo, se eu compro um macarrão, o macarrão ele é feito com a farinha de trigo, o trigo é plantado, ok? Então nós esquecemos muitas vezes da agricultura, tá? A agricultura ela é a atividade de plantar, né? De cultivar a terra, de plantar, de modo sempre muito bem estudado, que essa terra e o clima do local, por exemplo, do Brasil, seja adequado para aquele alimento, certo? Então, por exemplo, o morango. Se eu planto morango no verão do Nordeste, que é a parte lá de cima do nosso país, esse morango provavelmente não vai ser um morango muito bom. É muito calor para o morango. É uma frutinha delicada que precisa de um cuidado todo especial para o plantio. Então ela tem que ter o clima adequado, não pode ser muito calor, tem que ter o solo adequado, os cuidados adequados. Então a gente acha que é só eu vou lá comprar uma fazenda e vou colocar sementinha lá e vou plantar. Não é bem assim. Nós já aprendemos, né, em geografia, que o solo precisa ser cuidado para o plantio. E o clima tem que ser favorável para o tipo de alimento que eu vou plantar, tá? Por exemplo, o arroz, ele é plantado no solo alagado, bem molhado, bem alagado, né? Então, eu vou ter que ter esse lugar especial, esse solo cuidado especialmente desse jeito, para eu ter um arroz bom, para eu vender um arroz bom, para eu mandar para a indústria um arroz bom, ok? Então, essas são duas coisas que precisam ser vistas na agricultura: o tipo do solo e o clima quando a pessoa vai plantar, para ela ter um produto de qualidade e mandar esse produto de qualidade para a indústria, para que essa indústria também produza uma coisa de qualidade, tá? Junto com isso, está envolvido muitos trabalhadores, muito estudo. Muita gente menospreza quem trabalha no campo, mas quem trabalha no campo estudou, fez faculdade, precisa ter conhecimento para o plantio, ok? Vou virar a página aqui e nós vamos continuar. Para que a colheita renda uma boa produção de lucros, é necessário. Eu já falei a página, mas eu vou falar de novo. Agora eu tô na 219. Para que a colheita renda uma boa produção de lucros, é necessário adubar o solo. Adubar o solo é colocar vitamina, comprada ou natural, como nós já vimos. Irrigar o solo é molhar, de forma que ele não
que ele fique adaptado para cada planta. Como eu disse, o arroz precisa do solo alagado, mas pode ser que outra plantação fique no solo mais seco, ok? E outra precisa de um solo mais úmido. Drenar o solo, que é muitas vezes tirar o excesso de água. Evitar a queimada, tanto do mato como do solo. Porque o que acontece? A gente acha que quando tem incêndio, como teve, por exemplo, aí no Pantanal esses dias atrás, a gente acha que o incêndio ele prejudica a plantação e os animais. Mas ele não, ele prejudica a plantação, os animais, mas ele prejudica também o solo. Então, o solo onde tem incêndio, onde as pessoas colocam fogo, esse solo ele também queima, ele também resseca, ele também perde as vitaminas e depois demora bastante tempo para conseguir revitalizar esse solo, né? Para que ele possa ser plantado novamente. Combater as pragas, porque tem os bichinhos que comem a plantação, fazer curvas no terreno de nível, ou seja, é bastante trabalho envolvido numa plantação, né? Combater as pragas significa colocar uma quantidade de agrotóxico, que é veneno, né, nas plantações de alimentos principalmente, em quantidade pequenas, porque senão a gente come um alimento de qualidade muito inferior, com muito veneno nele, ok? Então vamos ver agora essas pessoas que trabalham envolvidas nesse plantio, né, nessa agricultura. Latifundiário seria o dono da fazenda, tá? Ele é o dono da fazenda e as pessoas que trabalham na fazenda trabalham para ele como empregado. Geralmente elas são registradas, elas acordam muito cedo por causa do sol para trabalhar lá nas plantações. É um trabalho bem pesado e difícil. Camponês, proprietário de uma pequena porção de terra, na qual trabalha com sua família ou com poucos empregados. Então veja, o latifundiário ele é dono da fazenda. Ele tem uma extensão de terra muito grande e muitos funcionários, né? Ele faz aquele plantio bem grande mesmo. O camponês, ele já é um dono de terra, vamos supor, de um sítio, de uma chácara, que seria um pedaço de terra menor, né? Então ele trabalha geralmente com a família, tem poucos empregados, mas ele produz também. Ele também planta como atividade econômica, tá? Para vender aquele produto que ele planta e lucrar e ganhar com isso. Por ocasião da colheita de cana-de-açúcar, café, algodão e laranja, é muito comum a participação de boias frias, isto é, homens e mulheres que trabalham principalmente nessa época. Eles não têm um emprego fixo, são trabalhadores temporários, moram em geral em cidades próximas e plantações e diariamente são levados por caminhos até as fazendas onde trabalham, por caminhões, desculpem. Eles têm esse nome porque na hora do almoço, depois de já terem trabalhado por muitas horas, não tem como esquentar a marmita, por isso comem os alimentos frios. Então, os boias frias, eles são os funcionários que não são registrados, eles trabalham geralmente na plantação do café, do algodão, da laranja. É aquela plantação que precisa da pessoa na colheita. Então, precisa que a pessoa retire a laranja, retire o algodão, precisa da pessoa para cuidar dessa plantação. Então, eles trabalham lá na fazenda mesmo, no meio da plantação. E eles são os funcionários, né? As pessoas que acordam muito cedo, geralmente tá muito calor, mas eles estão com blusa de manga comprida, eles estão com chapéu, a blusa é até aqui em cima, ou lenço, para se proteger do sol,
que pode dar doença com o passar dos anos. E eles levam uma marmita, porque se eles trabalham lá no meio da fazenda, onde eles comprariam um lanche, por exemplo, como nós, aqui em São Paulo, né, na cidade? Então, eles levam a marmita e até chegar a hora do almoço já esfriou. E eles comem daquele jeito mesmo, né? É uma vida sofrida, é um trabalho muito pesado. Geralmente essas pessoas dormem muito cedo porque elas ficam muito cansadas e porque elas têm que acordar bem cedo no outro dia também. Então, nas fazendas, né, nas terras, tem o proprietário, que seria o dono da terra. Tem os funcionários, que muitas vezes são registrados, outros que não são. E há todo um estudo de clima, de solo, de cuidados para com a plantação. Porque veja, se eu sou a dona de um varejão e vem me entregarem uma manga ou uma maçã ou uma banana de má qualidade, que eu não vou conseguir vender, eu não compro do fazendeiro. Então, o fazendeiro, a pessoa que planta, se ele precisa lucrar com isso, se é uma atividade econômica da vida dele, ele precisa de dinheiro, é o trabalho dele, então ele tem que plantar direito. Ele tem que cuidar do solo, ele tem que cuidar dessa plantação, ele tem que ter um produto bom, um arroz bom, um café bom, uma cana-de-açúcar boa, uma maçã boa, um morango bom, senão ele não ganha, né? E ele fica, entre aspas, conhecido como aquele má fazendeiro. Ah, eu não vou comprar daquela pessoa porque o produto é ruim. E ele não quer isso, porque ele precisa disso para ganhar. Então ele planta direitinho para que ele possa ter aquela fama de, nossa, o produto dele é muito bom, a manga é deliciosa, o morango vem perfeito, então é dele que eu vou comprar, né? Ou mesmo a indústria, né? Ah, eu vou pegar o trigo daquela fazenda ou o café, os grãos de café daquela fazenda, porque eu sei, né? Vamos supor que eu seja a dona do café pilão, né? Então eu vou comprar os grãos de café da determinada fazenda, porque eu tenho o meu nome famoso de café pilão e eu preciso cumprir com a qualidade do meu café, porque quem compra o meu café pilão, ele sabe que tem aquele gosto, aquele sabor e a pessoa quer aquilo. Então eu vou comprar do fazendeiro que me dá um grão de café bom, tá? Então isso que é a atividade econômica na agricultura. Ninguém tá lá plantando por brincadeira. Os fazendeiros, os camponeses estão plantando para vender. E eles precisam ter dinheiro e a indústria quer um produto bom e nós consumidores queremos um produto bom. Então esse plantio tem que ter o cuidado do solo, do clima, da plantação em si. Os trabalhadores têm que ser bons, sabendo trabalhar direitinho com aquilo, com aquele tipo de plantação, tá bom? Então, por enquanto, sobre a agricultura, seria isso mesmo. Então, até já já, quando nós nos encontrarmos aí para fazer os exercícios. Um beijo.